Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, aqui no canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. E hoje vamos para a segunda parte aqui de construção de gráfico de função do primeiro grau, usando uma outra maneira. Nesse caso, vamos usar a raiz da função do primeiro grau. Então, veja bem aqui um exemplo. Construa o gráfico da função f de r em r, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual a 3x menos 9. No vídeo anterior, eu atribuí valores para x, encontrando valores para y e formando pares ordenados. Assim, os pontos ficavam alinhados e eu passava uma reta, que é o caso da função do primeiro grau. No exemplo de hoje, a gente vai mostrar aqui como se constrói gráfico usando só a raiz de uma função. Por exemplo, analise a função 3x menos 9. Vamos encontrar a raiz da função? Como é que se encontra a raiz da função? 3x menos 9 igual a 0. Ou seja, eu quero o valor de x para que a função f de x seja igual a 0. Então, vamos isolar o x. 3x igual a 9, 9 terços. Estou resolvendo uma equação do primeiro grau aqui. X igual a 3. X é a raiz da função, ou seja, x igual a 3 é a raiz da função. Então, a reta vai interceptar no x bem no 3 aqui. Então, quando encontramos a raiz da função, ela zera o f de x, ou seja, torna o y igual a 0. Portanto, aqui temos o par ordenado 3 e 0, que é esse ponto aqui, ó. Então, por aqui que a reta vai cruzar. Sim, mas ela vai cruzar à direita ou para a esquerda? A gente tem que analisar a função f de x, é 3x menos 9. Podemos reparar que o coeficiente angular aqui, que é o 3, ele é positivo. Sendo assim, é uma função crescente e a reta vai para a direita. Já sabemos isso já. Sabemos que corta no 3 e vai para a direita. O que mais precisamos saber? Onde é que ela intercepta no y? Onde é que ela vai interceptar no y aqui? Será que vai interceptar assim? Mas assim, ó, vindo muito de baixo, ela tem uma inclinação. Então, ela intercepta no y sempre no termo independente, ou seja, neste caso, no menos 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 9 aqui embaixo, tá? Então, já sabemos onde vai interceptar a reta. No menos 9, passando por 3. Então, ó. Ok? Cortou um pouquinho fora aqui, mas tá valendo. Pronto, construí o gráfico da função f de x 3x menos 9, utilizando a raiz da função e o termo independente, menos 9. Basta você saber isso. 3 informações que você precisa saber. A raiz, se ela é crescente ou não, se a reta vai assim à direita ou à esquerda, e onde vai interceptar no y, no caso, no termo dependente. Repito, raiz, se é crescente ou decrescente, e o valor de y, que no caso é o termo dependente, onde vai cruzar. Certo? Então esse é um exemplo, f de x, 3x menos 9. Bom, essa função é chamada função afim. Uma característica da função afim é que o a e b, no caso o coeficiente angular e o linear, são diferentes de zero. Agora, se temos exemplos tipo f de x igual a 3x somente. Neste caso, essa função tem um nome particular chamada função linear, em que o b é igual a zero. Portanto, como no exemplo anterior, a reta interceptava bem no b, ou seja, no coeficiente linear, na verdade não está aparecendo aqui porque ele é zero. Toda função linear, a reta cruza o centro, bem na origem. Ela vai ou à direita ou tender à esquerda. Ela vai ser crescente ou decrescente, mas cruzando pelo centro, tá? Sabemos que a raiz da função é zero, mas só fazer 3x igual a 0. 0 sobre 3, que dá 0. Portanto, o par ordenado 0 e 0 é por onde vai cruzar a reta aqui, ó. Então, não precisa muita informação em relação a isso, tá? Então, sabemos que vai cruzar no meio. Mas em que inclinação, afinal, Então, você tem aqui
a função 3x, tá? Você pode aplicar valores para x, dois valores apenas, né? Para saber mais ou menos onde é que está a inclinação. Eu vou atribuir x igual a menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. E vou atribuir x igual a 1. 3 vezes 1, 3. Tá? Só para a gente saber como é que fica a inclinação, né? Então eu tenho o par ordenado aqui, menos 1 e menos 3, e tenho o par ordenado 1 e 3. Então vamos lá. Menos 1 e menos 3. Aqui está o primeiro ponto. E o outro? 1 e 3. 1 e 3. Basta só isso, porque eu sei que a reta vai cruzar a origem. E também por esses pontos aqui eu acabei de formar. Pronto. Feito o gráfico da função linear f de x igual a 3x. E por último, esse exemplo aqui, em que o a é negativo, ou seja, menos 4, tá? Menos 4x. A mesma coisa acontece, certo? Vai cruzar o centro, você vai atribuir valores para o x, vou atribuir de novo o 1. 4 vezes, menos 4 vezes 1 é menos 4, e vou atribuir o menos 1 também. Menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. Então eu formo pares ordenados aqui. Qual é os pares ordenados? 1 e menos 4 e menos 1 e 4, tá? Então vamos lá. 1 e menos 4 aqui, tá? Ficou um pouco torto aqui, né? Depois, menos 1 e 4 aqui. Ó, sabendo que vai cruzar o centro e por esses dois pontos que eu formei aqui, tá? Pronto. Construído o gráfico da função menos 4x. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Bons estudos a todos. Um grande abraço e até a próxima.